Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Anislane de Jesus Santos, eu sou aluna do curso de graduação do Cefet-MG, Unidade Varginha, e estou aqui com enorme satisfação para poder apresentar uma pesquisa realizada por mim, pelo Adelso Bertoldo, pela orientadora Valéria Antônia Justino Rodrigues e pelos orientadores Nayara Vilela Avelar e Ayrton Freire de Araújo. O título desse estudo é a utilização de resíduos RCD e lodo de ETA para a produção de tijolos ecológicos. A construção civil gera grandes impactos ao meio ambiente, sendo um deles a geração de resíduos sólidos, que são tratados na legislação como RCD, resíduos de construção e demolição. Esse setor contribui com alta parcela dos resíduos sólidos urbanos e, como não é possível deixar de gerá-los, a Lei 12.305/2010 enfatiza a importância da redução, reutilização, reciclagem antes da disposição em aterros. Outro tipo de resíduo não diretamente ligado à construção civil é o lodo de estação de tratamento de água, o ETA, que causa poluição em corpos de água, devido ao seu descarte inadequado. O RCD apresenta grande potencial como matéria-prima para a fabricação de tijolos, os ecológicos, devido às suas características arenosas. O lodo também pode ser incorporado na mistura para a produção de tijolos, por geralmente se aproximar das características de um solo. Partindo da necessidade atual em buscar alternativas para a destinação apropriada e com redução de impacto ambiental gerado pelos resíduos de construção e demolição, o RCD, e o lodo de estação de tratamento de água, o ETA, elaboramos esse projeto com a finalidade de produzir tijolos ecológicos, solo e cimento, com potencial de utilização na construção civil, a partir de misturas de resíduos RCD e do lodo de ETA em diferentes proporções. Os materiais utilizados nos ensaios foram o solo, cuja coleta foi feita dentro da área pertencente ao Cefet, Unidade Varginha. Para tanto, descartou-se a primeira camada para evitar a presença de matéria orgânica no solo. Os resíduos RCD foram fornecidos triturados pela Ecovia de Varginha e correspondem aos classificados como cinza. O lodo de ETA foi doado totalmente seco pelo Laboratório de Geotecnia do Cefet-MG Varginha e o mesmo foi coletado pela Universidade Federal de Lavras, UFLA. Já o cimento portland do tipo CP2, 32, foi adquirido no comércio de Varginha e encontra-se em conformidade com a NBR 16697 de 2018. Esses materiais utilizados, tais como solo RCD e lodo de ETA, passaram por ensaios de caracterização respeitando as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Revisou-se o teor de umidade dos materiais de acordo com a NBR 6457, anexo A, o de massa específica descrita no anexo B da NBR 6458/2016. Esse ensaio, em específico, ele foi realizado para servir de base de cálculos realizados no ensaio de análise granulométrica. A análise granulométrica por peneiramento e sedimentação foi feita respeitando a NBR 7181/2016. O limite de liquidez foi de acordo com a NBR 6459 de 2016. A NBR 7180 de 2016. E o pH foi feito a partir da metodologia apresentada por Machado et al. 2014
que consiste em misturar uma massa de 50 gramas de amostra passada na peneira de 2 milímetros em água destilada até que fique totalmente submersa para produzir uma solução eletrolítica. A solução foi submetida à agitação de 250 RPM, rotações por minuto, em temperatura ambiente por 30 minutos e depois colocada em repouso por mais 20 minutos. A medição de pH foi feita com a amostra sob agitação. A produção do tijolo solo e cimento, com adição de resíduos, foi realizada com a mistura e homogeneização manual dos materiais, do cimento, do solo, RCD e lodo de ETA, com os seguintes traços: T1, 90% de solo e 10% de cimento. T2, 50% solo, 40% resíduo e 10% de cimento. Para T3, o que diferenciou é que a parcela do solo foi dividida em T3, 50% solo, 37% resíduo e 3% lodo de ETA. O que diferenciou em T4 foi que o resíduo passou a ser 35% e o lodo de ETA 5%, os demais iguais aos anteriores. E para cada proporção foram fabricados 10 tijolos. Essa imagem, ela mostra o momento da realização das misturas dos materiais para o traço T4. Para a confecção dos tijolos, seguiu-se a NBR 10833 de 2013 e, no entanto, os tijolos ecológicos foram produzidos em uma forma confeccionada em chapa metálica, soldado com capacidade para desenformar 5 tijolos com as dimensões de 200 por 100 por 50 em milímetro. Tudo isso ao mesmo tempo. Para a padronização da carga, a prensagem dos tijolos foi feita com a aplicação de 5 golpes de soquete do ensaio de Proctor sobre um bloco de madeira com as mesmas dimensões dos tijolos. Os tijolos, eles também foram molhados durante 7 dias, que é necessário para o período de cura hídrica. Os ensaios tecnológicos dos tijolos ecológicos foram realizados conforme exigido na NBR 8492 de 2013 e, para a análise dimensional dos tijolos, foi realizado em 3 posições distintas de cada uma das dimensões: largura, comprimento e altura, conforme descrito na NBR 84191 de 2012. A medição foi realizada por meio de uma régua graduada em centímetros e precisão de 1 milímetro. Posteriormente, foram separados 3 tijolos de cada traço para análise de absorção. Eles foram pesados antes e após a imersão em água por 24 horas, para descobrir o quanto de água absorveram. Já com os outros 7 tijolos de cada traço, realizou-se o capeamento para obtenção de corpo de prova e os demais procedimentos do ensaio de resistência à compressão. A análise granulométrica por peneiramento e sedimentação foi realizada com o objetivo de determinar a curva de distribuição dos diâmetros das partículas dos materiais, solo, RCD e lodo de ETA, em função do seu percentual passante em peneiras pré-estabelecidas. Em relação
Em relação à fração de areia, foi observado que o RCD e o lodo de ETA apresentaram maiores percentuais que no solo. Porém, o percentual de areia fina foi maior no solo e o RCD apresentou um percentual de pedregulhos maior que no solo e no lodo de ETA. Em relação à fração de areia, foi observado que o RCD e o lodo de ETA apresentaram maiores percentuais que no solo. Porém, o percentual de areia fina foi maior no solo. O lodo de ETA possui grande variação em relação à sua constituição granulométrica, uma vez que suas características são da mesma natureza que as partículas de solo removidas da água. Embora o RCD apresentou um percentual menor de partículas finas em comparação com o lodo de ETA, foi observado que o perfil granulométrico dos dois materiais foi semelhante. Já o solo apresentou um percentual de partículas com distribuição granulométrica uniforme. A NBR 10.833 de 2013 também define que os materiais adequados para a fabricação de tijolos sólidos e cimento devem possuir partículas 100% passantes na peneira 4, 4,8 mm, e entre 10 a 50% passante na peneira 200, de 0,075 mm. Todos os materiais analisados foram passantes na peneira 4, porém o RCD ficou abaixo de 10%, limite percentual inferior passante na peneira 200. E dos índices físicos, foi visto que o solo atendeu a NBR 10833, que recomenda que os índices de limite de liquidez e índice de plasticidade sejam iguais ou inferiores a 45% e 18% respectivamente, e os resíduos RCD e lodo de ETA foram considerados não plásticos, pois não foi possível moldá-los para a definição dos seus pontos devido às características arenosas de ambos. As massas específicas dos materiais analisados foram similares, sendo o resultado obtido para o solo o menor valor. A determinação da massa específica dos grãos sólidos foi importante para a realização dos cálculos de ensaio de sedimentação, pois relaciona o tamanho da partícula com a sua velocidade de sedimentação em um líquido. Pelos valores de pH, foi observado que os materiais não possuem potencial para diminuir a ação aglomerante do cimento, pois o solo ficou mais próximo da neutralidade e os resíduos RCD e lodo de ETA foram mais alcalinos. As misturas do RCD e lodo de ETA não causaram variações fora do intervalo estabelecido pela NBR 8491/2013 de mais ou menos 3 mm no comprimento, nem na largura e nem na altura. Foi observado que os valores individuais dos tijolos em cada traço foram menores que o limite de 22% e, em relação aos valores médios, somente o traço T4 obtiveram valores iguais ao limite de 20%, atendendo assim a NBR 8491 de 2013. A substituição do solo pelos resíduos causou interferência na absorção de água em 92% dos tratamentos analisados. Os traços T2 e T3 foram estatisticamente diferentes em relação à absorção de água, já o traço T4 apresentou diferenças significativas de absorção de água quando comparado aos outros três traços. Acredita, assim, que as incorporações dos resíduos apresentaram ação combinada em relação à absorção de água devido à natureza de suas partículas. Esse fato pode explicar o motivo da menor absorção em água nos tijolos que continham apenas resíduo RCD. Em suma, foi observado que a incorporação do lodo de ETA, através da redução dos RCD, aumentou a absorção de água nos tijolos.
Pelos resultados, foi verificado que a incorporação do RCD contribuiu para o aumento da resistência, porém a adição do lodo promoveu a redução deste valor. Acredita-se que a queda na resistência foi devido ao aumento de partículas finas, que são responsáveis pelo enfraquecimento do efeito aglutinante entre a pasta do cimento e a fração arenosa da mistura. Embora foram observados valores individuais acima de 2 MPa para os traços T2 e T3, nenhum deles apresentaram resistência à compressão média maior que esse limite. Possivelmente, os baixos valores de resistência dos corpos de prova podem ser devido à homogeneização do material e à compactação dos tijolos de forma manual sem equipamentos, prensa manual ou hidráulica. Todos os materiais utilizados, solo, RCD e lodo dieta, apresentaram características textural arenosa, que possui propriedade de enchimento e boa estabilização com menores quantidades de cimento. Embora os valores médios de resistência à compressão foram menores que 2 MPa em todos os traços, a substituição de 40% do solo pelos resíduos RCD e lodo dieta melhoraram essa característica mecânica. A maior adição de RCD favoreceu a menor absorção de água pelos tijolos. O traço T3 foi o que apresentou melhores resultados tecnológicos em comparação com o traço T1 de referência, e com o estudo recomenda-se aplicar maior força de compressão durante a fabricação dos tijolos, aumentar o percentual de RCD acima de 40%. Diante da importância ambiental, salienta-se que os tijolos ecológicos com adição de resíduos são mais indicados para o uso na alvenaria de vedação, que não é dimensionada para suportar cargas verticais. Gostaria de agradecer à FAPEMIG, ao Cefet-MG, aos laboratórios de geotecnia e de materiais do Cefet-MG Unidade de Varginha e à Fiocruz. Obrigada.